Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça num cenário fascinante e honestamente bem perturbador, onde a física quântica e as memórias humanas colidem de um jeito violento. É um mundo fraturado que faz a gente questionar a própria natureza da realidade e do nosso passado. Vamos direto ao ponto e desvendar os mistérios centrais de Além do Véu, capítulo 1. Para entender como essa realidade funciona, a gente precisa olhar para o cenário sombrio do presente. Sabe, aquilo que rasteja por essas ruas não é uma neblina qualquer. É a chamada Grande Névoa, ou Névoa de Bósons. O negócio é assustador, ela desliza pelos espaços, ignorando completamente o vento, atravessando superfícies sólidas como se fossem meras sugestões. E no meio de tudo isso, as pessoas caminham numa apatia total. Elas estão fortemente medicadas, anestesiadas para não sentirem absolutamente nada, e são guiadas passo a passo por inteligências artificiais. E tudo isso por um único motivo: evitar que essa força misteriosa reaja a elas. Ok, vamos mergulhar nisso. Como o Dr. Eduardo Costa brilhantemente colocou, o universo nunca foi silencioso. Nós é que não sabíamos ouvir. Essa constatação de arrepiar aconteceu no silêncio do laboratório subterrâneo dele, lá na fronteira entre a França e a Suíça. Ele descobriu que as partículas fundamentais do universo, os bósons, na verdade, se organizam e respondem diretamente à nossa consciência e às nossas emoções. Elas literalmente mantêm a realidade de pé através dessa interação invisível e, acima de tudo, profundamente humana. Parte 1. O mundo da Grande Névoa. Vamos entender essa divisão da realidade. Existe uma divisão gritante nesse universo que a gente precisa observar. De um lado, temos a realidade física atual, fria, calculista, estéril, totalmente governada por IAs de um governo autoritário que literalmente apaga sentimentos para manter a ordem. Do outro lado dessa moeda, temos o mundo dentro da névoa. É um ambiente quente e caótico, transbordando memórias mal resolvidas que ganham forma física e vida própria. A humanidade ficou literalmente rasgada ao meio, dividida entre a ausência total de sentimento imposta pelo governo e o peso sufocante de sentir tudo de uma vez. Mas, na prática, como essa névoa opera cientificamente? A mecânica central é incrível. Trata-se de uma onda de partículas de Higgs que reage diretamente às emoções. Na física desse universo, o bóson de Higgs não dá apenas massa à matéria. Ele essencialmente ancora o tempo a essa matéria. É como uma cola. Então, quando o experimento do Dr. Costa deu muito errado e liberou essas partículas de forma colossal, o peso temporal do mundo simplesmente desabou. E isso gerou anomalias bizarras. Algumas regiões passaram a viver em ritmos próprios. Pensem em absurdos como aviões chegando aos seus destinos antes mesmo da hora em que deveriam ter decolado. Loucura, né? Parte 2. A origem. Bósons e memórias. Para manter a nossa âncora na narrativa, vamos dar um passo atrás e olhar a linha do tempo disso tudo. O caos começa 100 anos atrás, quando a explosão no laboratório rompe o véu da realidade em frações de segundo. Aí, avançando para 80 anos atrás, as anomalias espaciais tomaram conta, criando casas que nem existiam e distorcendo percepções. O pânico foi tão grande que há 60 anos, os governos proibiram gravações e qualquer tipo de conversa com traços de sentimento. Eles perceberam que a névoa se alimentava implacavelmente da nostalgia. E é assim que a gente chega ao presente, marcado por um silêncio absoluto, onde simplesmente sentir alguma coisa se tornou um crime. Agora, o que torna tudo isso ainda mais fascinante é a constatação filosófica por trás desse caos quântico. Não é só uma ameaça física perigosa que a gente está vendo. É literalmente o peso coletivo do nosso passado. A névoa reage porque a essência humana resiste a apagar as próprias dores, lutos e os amores mais intensos. Ela se alimenta desse luto não resolvido. No fim das contas, é como se o universo batesse o pé e se recusasse a deixar que as nossas partes mais importantes simplesmente morram no esquecimento. Parte 3. O projeto âncora e o controle do sistema. O estopim real para esse controle totalitário do governo pode ser rastreado até o sinistro arquivo 01. Há 80 anos, aconteceu o trágico caso do sujeito A01. O cara simplesmente caminhou para dentro de uma casa inteiramente gerada pelas memórias da névoa. Ele escutou uma voz fantasma lá dentro. Respondeu a ela e, bom, o resultado foi imediato. A identidade e a sanidade dele colapsaram. Ele passou a acreditar que vivia décadas no passado. Esse desastre provou que qualquer interação com as memórias era fatal. E foi exatamente isso que acionou a resposta extrema das autoridades globais. E aí, as táticas de opressão clínica implementadas para evitar novos colapsos são de arrepiar.
Estamos falando da obrigatoriedade de IAs atuando o tempo todo como guias pessoais, a remoção completa de relógios da sociedade para quebrar qualquer referência de tempo e o uso ininterrupto de estabilizadores cognitivos. É uma matemática perversa, para falar a verdade, mas incrivelmente eficaz. O racional deles é simples. Uma população medicada e completamente esvaziada de emoções não atrai a atenção da névoa. Todo esse maquinário bizarro é gerenciado de um lugar chamado centro de incubação. Pensa numa mega estrutura que gira em sincronia com a Terra. As operações são divididas de um jeito bem cruel. A terceira repartição foca em testes pesados em pessoas que lembram demais. Já a quinta repartição atua basicamente como o Ministério da Verdade do governo, guardando as 7 chaves apenas as memórias aprovadas. E no topo da pirâmide temos a misteriosa 12ª repartição. É de lá que um governante enigmático, conhecido como aquele que se assenta nas nuvens, observa e dita o destino de todo o planeta. A escala absurda desse aparato mostra o esforço titânico deles para simplesmente engaiolar a história da humanidade. Parte 4. Anomalia. Vamos falar sobre os misteriosos olhos amarelos. Lá nos arquivos secretos, esses indivíduos são classificados como tipo 0, ou os famosos olhos amarelos. E eles são incrivelmente raros. Basicamente, possuem a habilidade de perceber e caminhar ao mesmo tempo pelo mundo físico-artificial e pelo campo onírico da névoa sem perder a sanidade no processo. O próprio Dr. Eduardo Costa foi a primeira manifestação dessa verdadeira heresia científica. Outro caso documentadíssimo foi o do Wallace, um garoto abandonado em 1988 que sobreviveu a traumas brutais na infância, povoando a mente com amigos imaginários. O que acaba provando que a mente humana é capaz de criar outros mundos só para conseguir suportar o insuportável. Então, o ponto crucial é, no meio de toda essa engenharia quântica complexa e desse controle ditatorial, quem exatamente é Netro? Como o verdadeiro protagonista dessa história se encaixa no grande xadrez das anomalias e do governo? A resposta, como quase tudo nesse universo, está escondida no passado. A gente volta no tempo para Vigário Geral, no ano de 1985. Vemos uma mãe, a Vânia, e seu filhinho de 2 anos, o Carlos. Eles caminham em direção a uma casa modesta que, pasmem, não existia no mundo físico. Era uma anomalia espacial gerada inteiramente pela névoa, tudo moldado pela necessidade desesperada de segurança e afeto da Vânia. E lá dentro, Carlos brincava pacificamente com um coelho branco, que também era uma manifestação do ambiente quântico. Só que esse instante de paz durou pouquíssimo. A manifestação chamou a atenção e uma força-tarefa implacável do governo apareceu. O pequeno Carlos foi sedado e arrancado dos braços da mãe, enquanto aquela casa irreal simplesmente se dissolvia no ar frio. E para conter a natureza anômala dele, o menino foi rebatizado à força com o nome de Netro e colocado num coma induzido que durou 10 longos anos. Só que o tempo e a medicação pesada causaram um distúrbio brutal no relógio biológico dele. Hoje, cronologicamente, Netro tem impressionantes 67 anos de idade, mas o corpo físico dele perante a sociedade controlada aparenta ter apenas 32. Ele virou, literalmente, um prisioneiro do próprio tempo. Parte 5. O labirinto das escolhas. Confrontos e grandes revelações. Bem no centro dessa jornada, a gente vê 2 filosofias entrarem numa rota de colisão direta. A visão analítica super fria da IA encara a névoa como um mero ruído, um erro de cálculo do universo que precisa ser apagado a todo custo por enxames de drones. Em total contrapartida, caminhando por entre lama e lembranças quase palpáveis, Netro consegue ver o quadro maior. Ele entende que, na verdade, a névoa quer que a humanidade conserte o que foi deixado pelo caminho. É uma espécie de cura suspensa no tempo. As memórias estão ali gritando, exigindo que a dor de guerras e traumas acumulados seja de uma vez por todas encarada de peito aberto. E essa sabedoria atinge o coração de tudo com a constatação cirúrgica do Wallace: o tempo não volta, mas a responsabilidade fica. Essa não é só uma frase de efeito bonita, é a regra de ouro que dita todo esse universo da trama. O governo, através do Projeto Âncora, tentou apagar a história, esterilizar os sentimentos e congelar o momento, para fingir que a destruição nunca rolou. Mas fugir dos próprios atos não apaga os estragos, certo? O tempo e os eventos nunca retornam, mas a responsabilidade que a humanidade carrega pelas vidas que tocou e pelas memórias que criou, bom, dessa responsabilidade ninguém nunca vai conseguir escapar. Nas cenas finais, o grande castelo de cartas simplesmente desaba, trazendo à tona segredos colossais. Aquele suposto salvador inalcançável, aquele que se assenta nas nuvens, tem na verdade 123 anos e também nasceu como um olho amarelo.
Ele manipulou o Netro como uma ponte durante décadas, com um único objetivo cravado na mente: retornar à imensidão da névoa. Mas o poder é instável demais, e a própria estrutura do governo começa a trair a si mesma. Uma facção das sombras, lá da quinta repartição, ativa microdispositivos ocultos e planta as sementes de um golpe silencioso, bem no momento em que a realidade inteira já está pendurada por um fio. Com o núcleo das memórias sob ameaça constante de drones apagadores e governantes obcecados por controle absoluto, uma pergunta gigantesca fica no ar. E não só para os personagens da história, mas para nós também. Se o véu entre essa realidade anestesiada e o peso avassalador dos verdadeiros sentimentos caírem em definitivo, qual vai ser o caminho? Encarar as consequências pesadas do passado e abraçar a dor das nossas memórias, ou simplesmente aceitar viver numa prisão fria e pacífica, porém inteiramente baseada numa grande ilusão? Fica esse pensamento profundo para a gente digerir até nossa próxima exploração.